Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o Jefferson Rocha. E aqui estamos juntos com a Escola Bíblica Firmados, trazendo para você um intensivo sobre pneumatologia. Teremos o nosso primeiro bate-papo teológico, que acontecerá no domingo, dia 12 de julho, às 3h30 da tarde. Então já quero convidar você, marque na sua agenda essa data e essa hora, tá? Nós iremos sortear para os inscritos no evento uma Bíblia Sagrada personalizada, personalização Ele Vive, tá? Também sortearemos o livro do Hernandes Dias Lopes, Pentecostes, o Fogo que Nunca se Apaga, e também do mesmo autor, Hernandes Dias Lopes, O Batismo com Fogo. São dois livros excelentes falando sobre o Espírito Santo. Então, para você que quer participar desse sorteio, se inscreva no nosso WhatsApp, veja no feed de notícias aí, onde nós publicamos tudo que você precisa fazer para assim participar desse sorteio, tá? O sorteio será realizado ao vivo, tá, no dia do bate-papo, tá? Além do bate-papo glorioso, que você vai aprender muito sobre os atos do Espírito Santo na igreja e através da igreja, você irá concorrer a uma Bíblia e 2 livros fantásticos, tá? Então vai lá, se inscreva, tá? Participe conosco e deixa o Espírito Santo ensinar algo a mais para você, tá? Vamos lá, como prometido, hoje nós iremos falar sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, uma aula intensiva. Então são vários e vários assuntos que nós iremos tratar sobre o Espírito Santo. O que o Espírito Santo é? Ele é uma pessoa? É uma força? O que é? Quais as características dele? O que é a plenitude do Espírito? Isso e muito mais nós iremos falar ainda aqui neste vídeo, então fique conosco, compartilha com seus amigos, chama mais um para assistir com você, tá? Pegue a sua Bíblia e pegue o seu café como de costume, tá? Vamos lá? Ótimo. Primeiro, o que é pneumatologia ou paracretologia? É a mesma doutrina com nomes diferentes, mas que se referem ao mesmo estudo, tá? Pneumatologia é um estudo, é uma disciplina teológica, é claro, que estuda acerca do Espírito Santo, O termo grego parakletos significa advogado, mediador, o defensor, aquele que consola, aquele que está do lado, consolador, enfim, aquele que intercede. Ou também chamamos de pneumatologia, que significa vento, Pneuma, vento, ou espírito. Essa expressão confirma que o termo também utilizado é o outro consolador, que também é do grego allos parakletos, tá? Que significa outro da mesma espécie. Esse termo é usado por Jesus lá em João capítulo 14, no versículo 26, tá? Eu quero ler contigo. João 14, versículo 26. Vamos lá, pegue a sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, no capítulo 14, no versículo 26, que ele diz assim: Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, ele vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Aqui o termo usado por Jesus é allos parakletos, tá? Ou seja, outro da mesma espécie. Ótimo. Vamos lá. O Espírito Santo aqui, como Jesus fala, ele continuaria fazendo aquilo que Jesus faria se ele continuasse aqui na Terra, Aliás, Jesus ele continua presente conosco todos os dias por meio do Espírito Santo que nos foi enviado, Isso nós vemos lá no capítulo 20, versículo 20, como também em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 19. Vamos lá, Mateus capítulo 28,
versículos 20, tá? É versículo 20 que diz assim: portanto, ensinando-vos a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que eu estou convosco para sempre, até o fim do mundo, ou até a consumação dos séculos, né? Depende da sua versão. Já Paulo, ele escreve à igreja de Filipos, na carta aos Filipenses, no capítulo de número 1, no versículo 19, né? Ele escreve dizendo assim para eles: olha, porque eu sei que disso me resultará salvação, pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, né? Então, o Espírito Santo, ele está conosco, fazendo aquilo que Jesus faria se ele continuasse aqui, aliás, continuando através do Espírito Santo conosco, né? Temos que entender que nós vivemos hoje na dispensação do Espírito Santo, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o dia de Pentecostes, marcou para sempre assim a descida do Espírito Santo para habitar conosco, né? Para habitar na igreja, né? No Antigo Testamento, nós vemos a forma diferente em que o Espírito Santo agia no mundo. O Espírito Santo, em primeiro lugar, ele era monopolizado, ele habitava em algumas pessoas, ele vinha sobre algumas pessoas, tá? Nós vemos que ele veio sobre os patriarcas, Gênesis capítulo 41, versículo 38, ele veio sobre os anciãos, Números 11, versículo 16 ao 25, ele veio sobre os profetas, né? Isaías 61, versículo 1, Malaquias, Miqueias, capítulo 3, versículo 8, ele também vem sobre os juízes, né? Juízes 10, também vem sobre os generais, Deuteronômio capítulo 34, verso 9, sobre os reis, 1 Samuel capítulo 16, 13. Já no Novo Testamento é diferente. O Espírito Santo, ele se torna dispersado, ou seja, para todos. Atos dos Apóstolos capítulo 2, né? Então, temos aqui o Espírito Santo agindo no Antigo e no Novo Testamento de formas diferentes, né? Primeiro, no Antigo Testamento ele era monopolizado, ou seja, ele vinha sobre alguns, né? Nós veremos mais à frente o que acontecia quando esse alguém entristecia o Espírito Santo, ele saía dessa pessoa, tá? E no Novo Testamento ele é disperso, ele é espalhado, ele é sobre todos, né? Ele vem para encher a casa mesmo, ele vem para ficar, né? Aqui no Novo Testamento nós temos essa característica forte do Espírito Santo. Ele veio para realmente fazer uma morada, para ficar com os crentes até se cumprir o seu propósito, que nós também falaremos lá na frente o porquê que o Espírito Santo precisa estar na vida de todo cristão, tá? Aí você pode estar se perguntando: quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo, né? Primeiro, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, tá? Ele não é uma força, como as pessoas chamam, ele não é uma energia cósmica ou a personificação do poder de Deus, não. O Espírito Santo, ele é, em primeiro lugar, uma pessoa, tá? Uma pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o terceiro da Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim, a Bíblia aponta para essa realidade, tá? Assim como ele é uma pessoa, ele possui atributos pessoais, tá? Não teremos tempo para ler todos os versículos, mas eu vou citar para você o versículo, você estude depois com calma. Primeiro, o Espírito Santo é inteligente, tá? Isso nós encontramos em Romanos 8, versículo 27, 1 Coríntios 2, 10, do 11 ao 13, tá? Também o Espírito Santo, ele tem emoções, tá? O Espírito Santo, ele tem emoções, Efésios capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo, como pessoa, ele tem vontade própria, tá? Anota aí, Atos capítulo 16, versículo 6 ao 11, 1 Coríntios 12, 11 também, tá? Assim como ele tem atributos pessoais, ele tem atitudes de uma pessoa, tá? O Espírito Santo, em primeiro lugar, ele revela, tá? 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. O Espírito Santo, ele ensina, né? Ele também clama, Gálatas capítulo 4, no versículo 6,
O Espírito Santo, ele intercede por nós. Paulo escreve isso aos Romanos, do capítulo 8, versículo 26, tá? O Espírito Santo, como uma pessoa e como uma atitude de pessoa, ele também fala conosco. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, com E maiúsculo, diz às igrejas, né? Então, o Espírito Santo também, como pessoa, ele ordena, tá? Atos, capítulo 16, versículo 6 e versículo 7. O Espírito Santo também ele tem a atitude de testificar. Ele testifica, tá? 1 João capítulo 15, versículo 26. O Espírito Santo, ele também possui vontade própria, tá? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. O Espírito Santo, como pessoa, ele sente. Sim, ele tem sentimentos, ele sente. Isaías capítulo 63, versículo 10, Efésios capítulo 4, versículo 30, Atos capítulo 7, versículo 51 e Romanos capítulo 15, versículo 30, tá? O Espírito Santo, ele também possui uma atitude de guiar os crentes até a verdade. João capítulo 16, do versículo 13. O Espírito Santo, ele tem a atitude na vida do cristão de convencer do pecado. Não sou eu que convence, não é você que convence, não é o seu pastor que convence, não é o maior dos pregadores que convence, né? Nós temos um exemplo muito clássico na história, na vida do reavivalista John Wesley, né? John Wesley, ele é conhecido por ser o pregador homilético. Ele se preocupava muito com as suas mensagens, ele estudava muito a fundo, ele tinha uma oratória que as pessoas chamam de fantástica, a sua oratória, mas ele mesmo disse que se o Espírito Santo não trabalhasse, né, através da sua pregação, de nada valia a sua homilética, de nada valia o seu estudo. Por quê? Porque o trabalho do pregador é anunciar. O Espírito Santo, através da mensagem, convence, tá? Ele convence o crente e os pecadores do pecado, tá? O Espírito Santo tem a atitude de realizar milagres. Ele também, sendo da Santíssima Trindade, ele tem esse poder de realizar milagres. Nós vemos isso em Atos capítulo 8, versículo 39. Espírito Santo, além de realizar milagres, ele também ressuscita, tá? Nós vemos isso em Romanos capítulo 8, versículo 11, Paulo fala isso aos Romanos, tá? O Espírito Santo, além de ter atributos pessoais, além de ter a atitude de uma pessoa, ele recebe atribuições que somente uma pessoa pode receber primeiro. Ele deve de ser obedecido, tá? Atos capítulo 10, versículos 19 ao 21. O Espírito Santo, também as pessoas têm a possibilidade de mentir para ele, né? Nós vemos isso em Atos capítulo 5, versículo 3, no grande caso, no tempo da graça, onde o Espírito Santo mata Ananias e Safira. Por quê? Porque eles mentiram na hora da oferta. Isso é muito sério. Na hora da oferta eles mentem, né? Eles chegam diante de Pedro, primeiro Ananias, né? Trazendo a sua oferta pela propriedade de qual tinham vendido. E Pedro pergunta: foi por esse tanto que você vendeu mesmo? Ele diz: é. E aí Pedro diz: você não mentiu a mim, mas mentiu ao Espírito Santo. No momento que Pedro fala, Ananias é morto, né? E alguns jovens para ser... Depois chega sua mulher Safira com a mesma oferta e Pedro pergunta: foi por esse tanto que o seu marido falou que vocês venderam a propriedade? Aí ela também responde: sim, foi por este tanto. Aí Pedro diz: ainda dá de ver os pés daqueles que sepultaram seu marido. Quando Pedro termina de falar isso, ela também cai morta. Porque ele diz: você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele também possui essas atribuições que uma pessoa pode resistir. O Espírito Santo, ele também pode ser resistir. O Espírito Santo, como pessoa, ele também pode se entristecer, ele pode ser entristecido. Isso eu quero ler com vocês ali na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30. Paulo fala assim, ó: não Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aqui está um spoiler, né, sobre o final que nós iremos falar, a missão do Espírito Santo na vida do cristão, tá? Segura aí que a gente já chega lá. O Espírito Santo, ele pode ser ultrajado, tá? Vamos lá.
Hebreus, no capítulo 10, no versículo 29, da carta aos Hebreus, que não foi Paulo, pelo amor de Deus, não foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 29, ele diz assim: com quão maior castigo pensais vós que será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto, com que foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça com o E maiúsculo, tá? Espírito Santo, além de receber atribuições que somente uma pessoa pode receber, ele se relaciona de modo pessoal. E aqui eu separei 2 versículos para nós lermos. Primeiro, ele se relaciona com os apóstolos, tá? A primeira referência está em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, no versículo 28, nos diz assim: porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor carga alguma, exceto essas coisas necessárias, né? Então aqui nós vemos que os apóstolos eles recebem de dar uma resposta quando eles enviam Judas e Silas, né? E eles falam para eles: olha, porque pareceu bem não a nós, mas o Espírito Santo, e depois a nós, não vos impor carga alguma, exceto essas coisas necessárias. Aqui nós vemos o relacionamento pessoal do Espírito Santo com os apóstolos. Nós vemos isso na escolha dos 7 também, dos 7 diáconos, onde Estevão, Felipe estavam lá, né, a qual eles oram, o Espírito Santo manda eles escolherem 7 homens cheios de fé, cheios de sabedoria. Nós vemos também lá no início do Atos, no capítulo 1, né, na escolha do 13º discípulo, né, que se tornaria o 12º, que é Matias, né? Eles oram e ali eles recebem a revelação de escolher por ser Matias, né? Então nós vemos aqui o modo pessoal, e depois de Atos capítulo 2 em diante nós vemos o Espírito Santo falando de modo pessoal, de modo íntimo, né? Só uma pessoa pode fazer. Nós vemos também aqui a segunda referência que eu quero passar para vocês, que o Espírito Santo se relaciona de modo pessoal com o próprio Cristo, né? Jesus Cristo de Nazaré. Nós vemos isso lá em João, no capítulo 16, no Evangelho de João, no versículo 14, que ele diz assim: e ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo mostrará, né? No versículo anterior Jesus fala assim: no entanto, quando ele, o Espírito com E maiúsculo, da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isto ele dirá, e vos anunciará coisas vindouras, né? Então Jesus está falando que nós receberemos aquilo que é dele, que é o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é pessoal, é íntimo com Jesus, né? Por isso nós dizemos que Jesus está conosco todos os dias através do Espírito Santo, tá ok? Vamos lá. Já temos pessoas por aqui. Vamos lá, tem muita coisa por hoje. No final ainda nós passaremos, quem não acompanhou do início, nós demos um recado muito importante. No final eu também vou passar esse recado novamente, então continua conosco aí para receber e desfrutar dessa novidade, tá? A divindade do Espírito Santo, nós falamos que ele faz parte da Trindade, mas não falamos sobre a sua divindade, né? Falamos que ele é uma pessoa, mas ele também é um ser divino. Ele não é apenas uma pessoa, né? Ele também é Deus, né? Ele possui, em primeiro lugar, nomes específicos de Deus, né? Em primeiro lugar, ele é chamado de o Espírito de Deus. É isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11 e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Assim como Paulo chama ele de o Espírito de Deus, ele também é reconhecido como o Espírito de Cristo. É isso mesmo, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho. Atos capítulo 16, versículo 7, Romanos capítulo 8, versículo 9. Tá? O Espírito Santo, a sua divindade é comprovada por ele possuir atributos exclusivos que Deus possui, né? O Espírito Santo, em primeiro lugar, ele é um ser eterno, tá? Hebreus capítulo 9, versículo 14. Além dele ser eterno,
ele é divino, ele possui a sua divindade. Atos capítulo 5, versículos 3 ao 4 e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. O Espírito Santo, ele é onisciente, tá? Isaías capítulo 40, versículo 13 e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Em Salmos 139, versículo 7, nos mostra que o Espírito Santo é onipresente, tá? Ele também, além de ser onipresente e onisciente, ele é onipotente também. Jó capítulo 33, versículo 4 e Salmo 104, versículo 30, tá? O Espírito Santo, ele também realiza obras divinas, tá? Além de ele receber atributos exclusivos de Deus, ele também realiza obras divinas, tá? O primeiro dele, nós vemos em Lucas capítulo 1, versículo 35, ele foi o autor da concepção virginal de Jesus Cristo, né? O anjo aparece a Maria e diz que o Espírito viria sobre ela, né? O Espírito, né? O Espírito Santo. Ele é o autor da concepção de Cristo, tá? Depois, ele foi o agente, ele é o agente da inspiração das Escrituras, é isso mesmo. A Bíblia, além de ser escrito de 40, as pessoas confundem, dizem que é de 40 a 44, vamos deixar bem específico, isso de 40 a 44 escritores, ela possui somente um autor, que é Deus, por meio de inspiração do Espírito Santo. Ou seja, de 40 a 44 pessoas diferentes, mas somente o autor. Temos que colocar um ponto, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos a dádiva de ler o livro, que é a Bíblia, o único livro que nós conseguimos ler com a companhia do autor nos explicando, que é o Espírito Santo. Isso é muito glorioso. Então, aproveita a oportunidade e se encha dele, deixa ele te usar, né, nessa terra. Vamos lá. O Espírito Santo, ele estava envolvido na criação. É isso mesmo. Nós vemos em Gênesis capítulo 1, no versículo 2, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? Conforme nos mostra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ali é o Espírito Santo também agindo na criação. Deus fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, né? Ali esse façamos é no plural. Alguém estava com ele. E do Filho e do Espírito Santo, né? Vamos lá. O Espírito Santo também possui atributos de regenerador, tá? Ele regenera. Jó capítulo 33, versículo 4, tá? Além desses atributos, além de o Espírito Santo ser uma pessoa, a Bíblia simboliza o Espírito Santo por vários e vários símbolos. O primeiro deles é o fogo. É isso mesmo. Isaías capítulo 4, versículo 4, Mateus capítulo 3, versículo 1, e Lucas capítulo 3, versículo 16. Aqui eu quero destacar essa pregação gloriosa e fantástica de João Batista em Mateus capítulo 3, versículo 1. Quando ele está pregando lá na beira do Jordão. Imagina você caminhando agora lá no Jordão e ouvindo um pregador eloquente, um pregador vestido de pele de camelo, né, comendo mel silvestre, vindo do deserto e clamando, voz do que clama do deserto, preparai o caminho, né, endireitai as veredas, enfim. E lá está João Batista pregando e ele lança uma palavra. Quando as pessoas perguntam se ele realmente era o Cristo, aí ele fala que ele não é digno de desatar as sandálias dos seus pés, né? Mas antes ele fala que aquele que viria depois dele era maior do que ele, né? E este vos batizaria com um batismo maior do que ele mesmo batismo, né? João batizava para o arrependimento, mas ele disse que aquele que era maior do que ele não era digno de desatar as sandálias dos seus pés, viria para batizar diferente, viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. É isso mesmo, o Espírito Santo é simbolizado pelo fogo, né? A palavra nos mostra no Salmo que a palavra de Deus despede labaredas de fogo, né? O Espírito Santo, ele convence do pecado através da palavra,
também nos mostra o escritor de Hebreus que Deus é um fogo consumidor, tá? Então, o primeiro símbolo do Espírito Santo é o fogo. O segundo, o vento, né? Ezequiel capítulo 37, versículo 7 ao 10, João capítulo 3, versículo 8, Atos capítulo 2, versículo 2, né? Todo pentecostal, todo assembleiano, né, conhece de cor e salteado Atos dos Apóstolos capítulo 2, e no versículo 2, que mostra que veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa onde eles estavam todos assentados. Então aqui um vento, né, um som de um vento, né? Jesus ele fala que o Espírito é como um vento que sopra para onde quer, ele vai para onde quer, né? Falando aqui da liberdade do Espírito Santo, que ninguém pode segurar ele, ninguém pode mandar nele, né? E aqui nós recebemos uma exortação, por quê? Porque as pessoas dizem que o Espírito é sujeito ao profeta, mas nós nos enganamos, porque o Espírito que é sujeito ao profeta é o Espírito com E minúsculo, ou seja, é o Espírito do profeta. Se o Espírito Santo tomar o nosso culto, não tem pastor que segure, não tem apóstolo que segure. Se ele tomar a direção do culto, podemos ficar até meia-noite debaixo da sua glória e debaixo da sua graça. E confesso que essa é a minha oração para a igreja nos dias de hoje. Precisa de uma renovação com o Espírito Santo, precisa o vento soprar de novo, precisa o fogo voltar a arder nos nossos altares e nas nossas pregações, porque assim como John Wesley também fala, coloca fogo no seu sermão ou coloca o seu sermão no fogo. E assim também ele diz, eu me coloco em chamas, o povo vem porque eles me querem ver queimar. Ou seja, o Espírito Santo ardendo nele atrai o povo para ouvir a mensagem que o Espírito Santo tem para eles, certo? O Espírito Santo também é simbolizado pela água na Bíblia, tá? Êxodo capítulo 17, versículo 6, Êxodo 36, versículos 25 ao 27, também em Êxodo 47, versículo 1. Temos em João capítulo 3, versículo 5, que eu vou ler com vocês, João capítulo 4, versículo 14, João capítulo 7, versículo 38 e o versículo 39, tá? Eu vou ler com vocês o João capítulo 7, versículo 38 e o versículo 39, para você não achar que eu estou falando heresia aqui, né? Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Abra em João, capítulo 7, versículo 38 ao 39, que diz assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas isso ele falou do Espírito, com E maiúsculo, que havia de receber os que nele cresce, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado, tá? Vemos aqui que Jesus fala, ele fala do Espírito Santo, né? O rio de água viva fluirão de dentro dele, né? Então essa é a promessa que Jesus fez para a sua igreja, que nós temos deixado na gaveta, né? O Espírito Santo dentro de nós, fluindo de nós, né? Precisamos que essa água flua de dentro de nós, né? Nós queremos o avivamento, nós queremos uma igreja triunfante, nós queremos um povo acordado, um povo preparado para se encontrar com Jesus, mas nós mesmos não deixamos ele nos encher nós não deixamos ele desentulhar a nossa fonte, nós não deixamos ele encher o nosso vaso com a água do Espírito, né? Você sabe o que acontece se você pegar um copo e começar a colocar água, você vai encher, quando chegar e acabar o copo, ele vai transbordando, ele vai tomar posse daquilo que tiver ao seu lado. Assim é o Espírito Santo em nossa vida, assim é o Espírito Santo na nossa vida. Se ele te encher até transbordar, como diz Jesus, rios fluir, ou seja, vai tomar conta do lugar à sua volta. Quer que as pessoas se enchem do Espírito Santo? Seja você primeiro a ser cheio dele. Deixa a água fluir de dentro de você, tá? O Espírito Santo também é simbolizado pelo selo. Efésios capítulo 1, versículo 13, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, Apocalipse capítulo 7, versículo 3 e Efésios capítulo 4, versículo 30. Eu vou ler aqui em Efésios, como tem duas citações, eu vou ler as duas para vocês acompanhar. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículos 30
Efésios capítulo 1, versículo 13, perdão, tá? Que diz assim: em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, né? E ele também fala no capítulo 4, versículo 30: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para quê? Para o dia da redenção. Aqui vai mais um spoiler. Para qual a missão do Espírito Santo na nossa vida? Para o selo da redenção. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que marca aqueles que são e aqueles que não são. Falamos da parábola do joio e do trigo, a qual Jesus fala, mas a diferença que lá no final irá mostrar é a parábola das 10 virgens. Quem tem azeite, que também representa o Espírito Santo, que é a próxima, que nós iremos falar aqui, quem tem um azeite tem o Espírito Santo. Este está selado para o grande dia. Que dia? Qual o dia? O dia da redenção, o dia da grande promessa. A igreja hoje está debaixo de uma promessa que Jesus fez para se cumprir o toque da trombeta. E para isso, aqueles que estão selados irão herdar este reino. Aqueles que estão selados para o dia da promessa. Paulo fala aqui em Efésios capítulo 1, versículo 14, na continuação, ele diz: o qual é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo é o selo para o cristão, a qual mostra a garantia dele, né? Aqui é um sinal de posse, né? Nós vamos falar um pouco mais à frente, um sinal de posse, aquele que é selado com o Espírito Santo, né? Aqueles que olham para nós e vê o selo do Espírito Santo, eles veem que nós não somos de nós mesmos. Paulo fala que foi pago um alto preço, ou seja, alguém nos comprou, alguém nos tirou do pecado e nos comprou para ele. E esse tem o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o qual nos selou com o selo da promessa, o Espírito Santo, tá? Também o Espírito Santo é representado pela pomba, né? Nós vemos no batismo de Jesus Cristo em Mateus capítulo 3, quando Jesus sai das águas batismais, quase que não sai, Jesus sai das águas batismais, né? O Espírito Santo em forma de uma pomba pousa sobre ele, a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo, e depois uma voz ecoa dos céus, dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, né? Então ali o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Também ele em forma de azeite, nós vemos muito isso na unção dos profetas, na unção dos reis no Antigo Testamento, né? O azeite quando é derramado sobre a cabeça, né? Vamos lá. Assim como ele possui atributos exclusivos de Deus, assim como Deus, as Escrituras usam títulos para mostrar todos os atributos do Espírito Santo. Aqui nós iremos falar dos nomes que o Espírito Santo recebe em toda a Bíblia Sagrada, né? O Espírito Santo, primeiro, ele é chamado de Espírito Santo, Lucas capítulo 11. Espírito Santo é chamado também de o Espírito da Graça, Hebreus capítulo 10, versículo 29. Vai anotando aí. Espírito Santo é chamado também de o Espírito da Verdade, João capítulo 15, versículo 26. O Espírito Santo é chamado de o Espírito da Sabedoria, tá? É chamado também de Espírito de Conselho. É chamado de Espírito do Temor do Senhor. É chamado de Espírito de Conhecimento, Espírito de Entendimento. É chamado de Espírito de Fortaleza. É chamado de o Espírito da Glória. Isso é tudo com E maiúsculo, tá? Tudo, o Espírito aqui aparece, tudo com E maiúsculo, referência ao Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 13. Também ele é chamado de o Espírito de Ardor, tá? Isaías capítulo 4, versículos 4 e 5. Ele também é chamado de o Espírito de Adoção, né? Romanos capítulo 8, versículo 15. Paulo fala que ele nos enviou um Espírito que clama Abba Pai. Nós vemos isso também em Gálatas, né? No capítulo 4, né? Pois vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, né? Esses sois filhos, recebestes o Espírito que clama Abba Pai, né? Então o Espírito de adoção, né?
Também a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é o Espírito da promessa, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Também é chamado de o Espírito de vida, Romanos capítulo 8, versículo 2, tá? Espírito Santo também é chamado de o Espírito de revelação, Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Espírito Santo também é chamado de o Espírito de santificação, Romanos capítulo 1, versículo 4. Espírito Santo é conhecido como conselheiro, João capítulo 14, versículo 16, a qual nós lemos também, chamado de testemunha, Romanos capítulo 8, versículo 16, Hebreus capítulo 2, versículo 4 e Hebreus capítulo 10, versículo 15. Estes são alguns dos nomes que o Espírito Santo recebe nas Escrituras, tá? E o Espírito Santo, tá? Como que ele agiu na história da humanidade, na história da igreja? Vamos começar do Antigo Testamento, tá? No Antigo Testamento ele dá a vida, né? O Espírito Santo ele estava presente na criação, como nós falamos, né? Vemos que pelo sopro Deus ele nos deu a vida a toda criatura animada na terra, né? Ele sopra o seu fôlego de vida, né? Enfim, nós vemos isso no Salmo 104, versículo 30, que o salmista escreve assim, ó: envias o teu espírito com E maiúsculo e eles são criados, né? Então falando da criação, incluindo até mesmo o homem, como nós vemos Jó, capítulo 34, versículo 14 e 15, né? Portanto, do Espírito Santo ele dá e sustenta a vida humana, né? E a vida animal também nessa terra. Vamos lá. Espírito Santo no Antigo Testamento, como eu falei, né, eu dei uma passada rápida com forma de uma introdução, que ele era monopolizado, né, o Espírito Santo ele vinha de forma individual, né, para as pessoas. No Antigo Testamento, nós vemos que o Espírito Santo muitas e muitas vezes ele capacita as pessoas para o serviço de Deus, né? Primeiro ele capacita a Josué com habilidades de liderança, né, e de sabedoria. Encontramos essas referências em Números, capítulo 27, versículo 18, como em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Ele também deu poder aos juízes, né? Perdão, nós vemos isso, que ele dá o poder aos juízes para libertar Israel dos seus opressores lá no livro dos Juízes por inteiro. Nós vemos Otoniel, que se levanta em Juízes 3:10, nós vemos Gideão em Juízes 6:34, nós vemos Jefté no capítulo 11, versículo 29, nós vemos Sansão, né, que uma grande parte aparece desde o capítulo 13 até o capítulo 19. Enfim, esses são alguns dos juízes que ele capacita e levanta, né? Vemos também que ele veio sobre Saul a fim de levantar Saul para a batalha contra os inimigos de Israel, né, nos períodos do seu reinado, em 1 Samuel capítulo 11, versículo 6. Vemos quando Saul desobedece à ordem de Deus, Davi ele é ungido rei, né? E daquele dia adiante ele recebe o Espírito sobre ele, né? 1 Samuel capítulo 13, 16, no versículo 13, tá? Assim ele agiu em todo o Antigo Testamento, monopolizado individualmente, né? Generais, reis, profetas e tantos outros, a qual nós falamos na introdução também, tá? Depois do período do Antigo Testamento nós vemos o Espírito Santo na vida de Jesus, né? Na vida de Jesus, o Espírito Santo, como falamos, ele foi responsável pela concepção de Jesus, né? Descendo sobre Maria, né? Cumprindo aquilo que o anjo tinha falado para ela, né? O Espírito Santo ele depois desce sobre Jesus no seu batismo, né? Mateus capítulo 3, versículo 13, Marcos capítulo 1, versículo 11, Lucas capítulo 3, versículo 22 e João capítulo 1, versículo 32. O interessante é que os 4 evangelistas eles se ocupam de falar sobre Jesus se enchendo do Espírito, né? O Espírito descendo sobre Jesus. Isso é algo muito importante a ser levado em conta, né? Em consideração. Depois, o Espírito Santo, vamos lá. O Espírito Santo na vida de Jesus, ele capacita ele para o ministério. Nós vemos em Lucas capítulo 4, versículo 14, né, na tentação de Jesus no deserto, em Lucas capítulo 4, versículo 14. Nós vemos
que ele estava presente também nos milagres de Jesus, tá? Jesus presente nos milagres de Jesus. E através da vida de Jesus, nós temos um paralelo com a vida do cristão, tá? O Espírito Santo na vida de todo cristão. O momento em que o cristão é selado com o Espírito Santo, como Paulo fala aos Efésios, ou seja, recebe a habitação do Santo, e essa é a conversão. Quando alguém crê em Jesus e a justiça e ele é habitado pelo Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Interessante que nós vemos que Jesus ele fala para os discípulos que eles têm o Espírito neles, né, depois de caminharem com Jesus, né? Cremos que isso todo crente recebe depois de aceitar a Jesus, né? Mas tem algo além de receber o Espírito Santo, é se encher dele, ou seja, deixar ele governar a sua vida. Isso nós vemos em todo o livro de Atos, na vida dos apóstolos, que eles não viviam para eles, né? Pedro não caminhava por ser Pedro, Pedro não caminhava por ele, né? Paulo não caminhava por ele, até porque ele era um perseguidor antes, né? Então eles caminhavam na direção de um que os guiava, que era o Espírito Santo que tinha os enchido, né? O Espírito Santo ele dá sinais mais fortes ou mais presença ou em bênção de Deus segundo a nossa resposta para ele, tá? Muitos exemplos nós temos no Antigo, como o Novo Testamento, aqui você vai entender o que eu estou te dizendo, indicam que o Espírito Santo ele atua mais ou menos dependendo das escolhas das pessoas, tá? O Espírito Santo, ele não é alguém que vai tomar o rumo da sua vida à força, não. O Espírito Santo, ele é educado, eu costumo falar que o Espírito Santo é um ser educado, né? Ele espera você deixar ele agir na sua vida, né? Ele fica na porta batendo, né? Apocalipse 3:20, ele bate na porta, você deixa ele entrar e aí ele toma a direção da sua vida, né? A intensidade que nós ouvimos e sentimos o Espírito Santo, a intensidade que nós vivemos através do Espírito, não depende do Espírito, depende de nós, né? Ravenhill, ele diz que a igreja não recebe o verdadeiro avivamento hoje porque ela está conformada em viver sem ele. Então, se nós estamos conformados em viver sem o Espírito Santo, quem está perdendo não é o Espírito Santo. Quem está perdendo somos nós, tá? Então ele vai agir na sua vida de forma diferente do que ele pode agir no próximo. As pessoas confundem tempo de ministério com tempo de ministério com o tempo de receber o Espírito Santo, né? Às vezes a pessoa aceita Jesus hoje, na mesma semana ela é tomada pelo Espírito Santo, ela realiza coisas maiores do que alguém que está 30 anos dentro da igreja, tá? O que é isso? Deus ama a pessoa mais do que outro? Não, Deus ama a todos iguais. A diferença é que este novo convertido que está fazendo essas coisas através do Espírito Santo mais do que aquele que está há 30 anos na igreja, é que essa pessoa se entregou mais para o Espírito Santo. Essa pessoa deu a autoridade para o Espírito Santo governar. Isso que precisa de nós, né? As nossas escolhas devem mostrar quem comanda a nossa vida, se é o Espírito Santo ou não. Se você está conformado em viver sem ele, ele não vai te pegar pela mão como uma criança, até porque Deus não é pai de filhos rebeldes, tá? Entenda isso, Deus, ele não é pai de filhos rebeldes, não. Ele não vai pegar pela sua mão e te arrastar à presença dele, não. Ele fica com a mão estendida. Quem sai debaixo da presença somos nós, e aí nós temos que cair em si e voltar para debaixo dela também. Vamos lá. No Antigo Testamento, o Espírito Santo veio poderosamente sobre a vida de um juiz chamado Sansão. Nós vemos em Juízes 13:25, Juízes 14:6 e 19, Juízes 15 e 14. Mas o que acontece no final? Aqui está a prova daquilo que eu estava te falando. Sansão, ele recebe o Espírito Santo sobre ele, né? Faz coisas maravilhosas, guerras ele é travado e vence sozinho, né? Enfim, Sansão botava a pressão e o medo onde passava, as pessoas conheciam ele pela sua força, né? Porque o Espírito Santo estava sobre ele. Mas nós vemos que no final da sua vida o Espírito Santo o abandona. Por quê? Porque ele permanece no pecado. É isso mesmo. Juízes 16 e 20. Sansão, no colo de Dalila, ele revela o seu segredo ao qual não era para ser revelado, né? E a Bíblia nos mostra que quando ela corta os seus cabelos, os filisteus estão vindo para guerrear, e ela diz: Sansão, os filisteus estão vindo. E aí Sansão se levanta com coragem, com ousadia, e diz: eu vou vencer da mesma forma
que eu venci das outras vezes, mas a Bíblia deixa muito claro, Sansão não percebeu que o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. Ou seja, o Espírito Santo se retira dele no momento em que ele peca, tá? Nós vemos também que quando Saul ele persiste na desobediência a Deus, o Espírito Santo se retira dele também. 1 Samuel capítulo 16, versículo 4. Até mesmo quando o povo de Israel se rebela quando o povo de Israel se rebela e entristece o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo se voltou contra eles, né? Nós vemos isso lá em Isaías capítulo 63, versículo 10, tá? Nós vemos que na vida dos patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó, né, nós vemos que nenhum deles é chamado, nenhum deles mostra que eles tinham o Espírito de Deus sobre eles, mas nós vemos num posterior chamado José. Mas por que José? Sim, se você for ler, somente José é citado que o Espírito de Deus era sobre ele, né? Mas por que somente José? Porque Abraão mente, Isaac mente, Jacó mente, e José? José não. José prefere perder a túnica do que perder a intimidade com o Espírito Santo. Por isso José é o único, porque José não cometeu os pecados que os seus patriarcas cometeu. Por isso nós temos que tomar o cuidado para não entristecer o Espírito Santo com o nosso pecado. Nós somos falhos, nós somos pecadores, claro, mas nós temos que se arrepender todos os dias, temos que nos revestir todos os dias dessa armadura de Efésios 6, a qual Paulo nos fala, revestir com o Espírito Santo, porque ele é o selo. Ele é o selo da nossa redenção. Quer ir para o céu? Primeiro receba esse selo. Paulo, ele nos ensina nas cartas aos Tessalonicenses que existe uma medida e que é possível nós nos enchermos do Espírito Santo. Com essa lógica, e que Paulo diz, enchei-vos, né, do Espírito Santo, nós também temos que levar em consideração que, como eu posso me encher, eu também posso me esvaziar do Espírito Santo, né? E esse é o cuidado que nós temos que cuidar. A habitação do Espírito Santo nos crentes atua por meio do selo, como nós estamos falando, uma marca de propriedade, né? Que comprova que aqueles que são salvos, aqueles que foram salvos, pertencem a alguém que é Deus. Nós vemos essa referência lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Temos também a referência em Efésios capítulo 1, versículo 13, a qual nós lemos, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Tá, e por que este selo? Por que ser selado com o Espírito Santo? Até quando nós ficaremos selados, né? Pode ser essa pergunta que você está fazendo. Ele permanecerá conosco até o final da vida daqueles que serão redimidos da existência ao meio ao pecado. Nós vemos Paulo falando em 2 Coríntios capítulo 5, no versículos 4 e 5, como ele fala aqui em Efésios capítulo 4, versículo 30, o dia da redenção, como também ele fala em 2 Tessalonicenses, a qual eu irei ler com vocês, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14, que ele fala assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos ter elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito com E maiúsculo e fé da verdade, para o que vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele costuma falar isso para as igrejas ao qual ele escreve, para nós, que o Espírito Santo tem a missão de nos selar, né, para um propósito, para um dia, né? A diferença daqueles que são é aqueles que não são. Até quando esse selo vai durar? Ele permanecerá conosco até o final da nossa vida, né? Este é o nosso objetivo, que ele permaneça conosco para o grande dia da redenção, né? Por isso temos que nos privar do pecado cada dia, ser melhor do que nós somos. Ser amanhã melhor do que eu fui hoje, né? Ser hoje melhor do que eu fui ontem, para assim viver a plenitude do Espírito, né? Depois da vida de Jesus, nós temos o Espírito Santo na vida da igreja, tá? Irei fazer aqui somente só darei uma pincelada por cima, tá?
O Espírito Santo, a partir de Atos 2, né, que é a partir do Pentecostes, que nós vemos a festa de Pentecostes, o Espírito Santo ele tem uma atuação muito peculiar na Igreja de Cristo. Ele começa a aparecer, né? Ali parece que o Espírito que estava nos bastidores, ele toma a direção e vem para a frente, né? Alguns costumam dizer que o Deus Pai trabalha no Antigo Testamento, Jesus trabalha nos Evangelhos e o Espírito Santo trabalha de Atos em diante. Enfim, é uma separação que as pessoas fazem, mas embora nós sabemos que os três são um, né, no Antigo Testamento nós vemos um grande destaque do Deus Pai tentando consertar a aliança. Nós vemos nos Evangelhos Jesus trabalhando bastante, né? Onde aparece a sua vida, sempre demonstrando o Pai e falando do Espírito. E nós vemos em Atos em diante o Espírito Santo trabalhando, né? Trazendo a mensagem do Cristo crucificado que mostra assim o Pai, né? As ações do Espírito Santo na vida da igreja são descritas em todo o Novo Testamento, de Atos dos Apóstolos em diante, né? Encerra em Lucas, né? Encerra no final do Evangelho, no capítulo 24 de Lucas, né? Jesus sendo assunto ao céu, Jesus na sua ascensão e falando para os discípulos que ele ficasse em Jerusalém, até que do alto eles recebessem uma promessa do Pai, né? Mas eles tinham que ficar em Jerusalém para depois ir para a Judéia, para Samaria e depois para os confins da terra, né? Depois do Espírito Santo ter descido sobre os discípulos de Jesus em Atos 2, a ação dele é vista de diversas formas através da igreja, né? Primeiro, nós vemos o Espírito Santo atuando na vida daqueles que pregam o Evangelho, né? Primeiro deles é Estevão, o primeiro mártir, né? Atos capítulo 6, versículos 5 ao versículo 8. Depois nós vemos na vida de Felipe, né? Nós vemos Felipe pregando para o eunuco. Nós vemos na vida de Pedro, né? Muito na vida de Pedro, né? No início de Atos, Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, né? E nós vemos também na vida do grande apóstolo missionário Paulo, né? Romanos capítulo 15, versículo 19 e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, tá? O Espírito Santo, ele manifesta os seus dons, os seus ministérios na igreja de diversas formas. De modo geral, o Espírito Santo ele unifica a igreja, tá? Quando o Espírito Santo ele foi derramado sobre a igreja lá no Pentecostes, Pedro ele proclama uma profecia muito profunda de Joel capítulo 2, no versículos 28, tá? Pedro ele fala da profecia de Joel se cumprindo ali naquele momento do Pentecostes. Ele diz: e acontecerá que naqueles dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né? Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, né? Os vossos jovens terão visão, os vossos velhos sonharão sonhos, né? Sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do meu espírito. Ali Pedro está pregando depois de Atos, depois da descida do Espírito Santo. Nós vemos no capítulo 2, versículo 14 em diante, quando as pessoas dizem: eles estão cheios de moços, eles estão bêbados, eles estão embriagados. Pedro fala: não, ninguém aqui está embriagado. Isso que está acontecendo que vocês não entendem é uma profecia que deveria de se cumprir, né? Ele proclama Joel capítulo 28, tá? Ali o Espírito Santo está unificando o povo novamente. Por quê? Porque nós vemos que ali não estava somente judeus, ali estavam gregos, ali estavam várias pessoas no mesmo lugar, né? Até porque os discípulos eram 12, né? Nós vemos que são 120 na casa, 500 receberam e viram Jesus indo ao céu. Recebem a paralelo muito importante que nós devemos entender. Lá na Torre de Babel, o homem tenta criar algo para chegar até Deus, né, na sua loucura, né? E ali a linguagem humana é a mesma, né? De todos os povos falam a mesma linguagem. Aí, através da Torre de Babel, a Bíblia nos mostra lá no Gênesis que Deus ele separa né? As pessoas não entendem mais o que o outro fala. Aqui nós vemos Deus separando o. E já em Atos nós vemos o contrário. Deus, pela santificação, pela propiciação de Cristo, Deus cumprindo a profecia, as palavras que ele veio dizendo
do Antigo Testamento, que essa promessa se cumpriria, né? Isaías fala que ele derramaria água sobre o sedento, né? Uma referência ao Espírito Santo. Ele derramaria rios sobre a terra seca, né? Então, aqui em Atos nós vemos que aquilo que era separado, né? Aqueles que não eram mais entendidos, as línguas de várias e várias nações que não se entendiam, ali através de Atos 2, começa a ser unificado. Como isso acontece? Posteriormente, porque o Espírito Santo é um espírito missionário, tanto é que levanta homens como Pedro, como João, como Tiago, como Paulo, como Felipe para pregar às nações. Se o Espírito Santo não tivesse o objetivo de unificar, eles não sairiam pregar às nações para os quatro cantos. Jesus não falaria para eles, fiquem em Jerusalém até que do alto receba a promessa. Depois vocês serão testemunhas na Judéia, na Samaria e depois aos confins da terra. Ou seja, o limite de vocês é o fim da terra, vai até o limite final, né? Comece de Jerusalém, dê a volta ao mundo até chegar em Jerusalém de novo. Essa é a missão do Espírito Santo, unificar aquilo que foi dividido pelo erro humano, né? Vamos lá, o Espírito Santo na igreja, ele purifica, tá? A presença do Espírito Santo na vida do crente é efetivar uma influência positiva na sua edificação individual. Jesus fala isso em João capítulo 14, versículo 6, como Paulo também fala aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Ele vem para nos purificar, né? Ele nos auxilia na luta contra a carne, contra o pecado, né? Romanos capítulo 8, versículo 13, Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, 1 Coríntios, Paulo fala muito nas suas cartas, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 e 20, Efésios capítulo 4, versículo 30, que ele inibe os atos de pecado, ele vem para nos auxiliar nessa guerra, porque é uma guerra contra do espírito contra a carne, né, do novo homem com o velho homem. É uma guerra que somente com a presença do Espírito Santo a gente consegue vencer, né? Por ser totalmente santo, uma das características, uma das principais atividades dele é convencer e purificar todo cristão dos seus pecados, né, no contínuo processo de santificação, tá? Temos que entender que o processo, que a santificação é um processo, não é um estado absoluto, né? O estado absoluto de santificação é santo, né? Deus é santo. Nós, para nos tornarmos santos, precisamos deste processo de santificação, que é o convencimento do Espírito Santo em nós dos nossos pecados, tá? Vamos lá. O Espírito Santo purifica, ele dá evidências da presença de Deus na nossa vida, é claro. A obra do Espírito Santo não é chamar a atenção para ele mesmo, como a gente confunde muitas das vezes na nossa ideologia, né? Só destacamos o Espírito Santo, quando na verdade a intenção do Espírito Santo não é chamar a atenção para si, né? Mas glorificar a Jesus e dar testemunho dele mesmo, né? Jesus fala isso em João capítulo 16, versículo 14, a qual nós lemos, João capítulo 15, 26, Atos capítulo 5, 32 e também 1 João capítulo 2, versículo 3 e 1 João capítulo 4, versículo 16 novamente, que está aqui mais próximo. Jesus ele diz assim, e ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Jesus está falando que ele glorificaria a Cristo, né? O Espírito Santo vem para sinalizar na vida da igreja a cruz do Calvário. O Espírito Santo vem para nos mostrar a obra que nos trouxe redenção, a obra que nos trouxe salvação, que é glorificar a Jesus, né? A sua atuação, ele foi nos dado como um penhor, né? Você já penhorou alguma coisa ou sabe o que é penhorar alguma coisa, né? Ou seja, uma garantia, né? O Espírito Santo foi nos dado como uma garantia, né? A sua habitação em nós é a segurança de que a promessa de Deus há de se efetivar a obra que ele começou, né? Nós vemos que Paulo fala para Filipenses, para a igreja de Filipos, em Filipenses capítulo, para a igreja de Filipenses, acho que caiu aqui, mas muito bem, vamos lá, estamos encerrando quase. Ele fala para a igreja de Filipenses, creio que aquele que começou a boa obra terminará até o dia de Cristo, né? Através dessa garantia, né? O Espírito Santo é a nossa garantia de que um dia receberemos
uma herança que Jesus foi conquistar para nós naquela cruz, tá? O Espírito Santo, ele permanece conosco. Paulo fala aos Romanos capítulo 8, versículo 16, 1 João capítulo 3, versículo 24, 1 João capítulo 4, versículo 13, tá? O Espírito Santo, ele não só testemunha a nós que somos filhos de Deus, mas ele também testifica para nós que Deus permanece em nós, né? E que estamos permanecendo nele, né? Ele também tem um papel de interceder por nós, Romanos capítulo 8, versículo 26, tá? Ou seja, ele está em nós, primeiro para que Deus permanece em nós, segundo, que nós permanecemos nele, né? Aqui nós temos uma grande referência da videira, quando Jesus fala, né? Eu sou da oliveira, perdão. Ele fala, eu sou a oliveira e vocês são os ramos, né? Toda vara que em mim é enxertada e dá bom fruto, né? Que toda aquela que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo, né? Enfim, aqui o Espírito Santo nos mostra que ele é a garantia de que Deus está em nós e que nós estamos ligados em Deus, né? Então, se você não sente mais o Espírito Santo e antes sentia, se você não tem essa sensibilidade do Espírito Santo falando contigo, se preocupe, tá? Pois ele é a garantia de que Deus está em você e você está em Deus, tá? O Espírito Santo, além disso, ele nos guia, ele nos ensina, tá? A obra reveladora do Espírito Santo ao povo de Deus é iluminar para que possamos entender, né? Nos guiando toda a verdade. Jesus ele fala, João capítulo 16, a qual nós lemos, né? No entanto, quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas de tudo, tudo o que ele ouvir, isso se dirá, e vos anunciará as coisas vindouras, né? Então, ele nos ensinará, ele nos guiará, tá? Vamos lá. Jesus ele também fala do Espírito Santo aqui no capítulo 14 de João, tá? No versículo 26 ele diz, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e mais, ele vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Então aqui está a importância de nós entendermos a palavra de Deus, de meditar nela todos os dias, não ler. Eu li a Bíblia 10 vezes, tá? E o queco, né? Como diz, e daí que você leu 1000 vezes? Quando eu né? O que é meditar? É você parar, ler e deixar que o Espírito Santo fale contigo através da palavra. Isso é você meditar, né? É diferente de ler. Você lê um jornal, né? Como você pode ler um livro. Eu li um jornal semana passada. O que aconteceu no que você leu no jornal? Não sei. Isso é ler. Você lê, depois não lembra. Meditar é que vai ficar memorizado, né? Ou seja, aqui Jesus fala que o Espírito Santo ele nos ensinará e depois ele vos trará lembrança, né? O que eu vos tenho dito. Ou seja, como que o Espírito Santo vai me lembrar na hora que eu estiver caminhando para um lugar errado? Ele vai me lembrar das palavras de Jesus se eu nunca li o que Jesus disse para mim, né? O Espírito Santo ele não rouba a nossa consciência. Ele vai nos trazer à memória aquilo que nós lemos sobre Jesus, né? Tudo aquilo que Jesus falou. Nós lemos, aí sim ele nos traz à memória aquilo que Jesus tem falado, como um propósito dele, nos ensinar e nos guiar até aquele grande dia, tá? Vamos lá. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, também aparece no batismo, né? O batismo, nós chamamos de o batismo no Espírito Santo, né? A maioria das teologias sistemáticas, a maioria dos teólogos não se dedicam muito a debater as questões da existência de uma segunda experiência com o Espírito Santo, conforme as igrejas tradicionais, né, bem específico as Assembleias de Deus, defendem, né, que é algo distinto algo distinto que é recebido na conversão, né? Aqui algumas passagens do Novo Testamento sobre alguém sendo batizado no Espírito Santo, no Espírito Santo, tá? Não é batizado com o Espírito Santo, mas é batizado no Espírito Santo.
tá? Vemos em Atos 2 que aparece essa segunda experiência, né, em casos simultâneos com a conversão, né, como alguns convertidos em Atos 8, lá em Samaria, né, nós vemos na família de Cornélio em Atos 10, nós vemos nos discípulos de Éfeso, né, em Atos 19, e por fim a vida do cristão é marcada pela plenitude desse Espírito, a plenitude do Espírito Santo. E o que é a plenitude do Espírito Santo? Nós confundimos, alguns confundem muitas das vezes, plenitude do Espírito Santo com o batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. Primeiramente, começa-se com o entendimento que existe um nível espiritual no homem, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, Paulo fala sobre isso. Essa espiritualidade advém da maturidade no relacionamento deste homem com Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículos 2, tá? Tendo em vista aqui que a obra do Espírito Santo no aumento da maturidade espiritual do crente é a atuação dele no sentido de tornar o crente controlado por Deus, né? As Escrituras chamam essa tal experiência de estar cheio do Espírito Santo, né? Viver a plenitude do Espírito é estar cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 15 e o versículo 41 e também o versículo 47. Como Atos capítulo 2, versículo 4, Atos capítulo 4, versículo 8, 31, Atos capítulo 9, versículo 17, Atos capítulo 13, versículo 9, tá? Enquanto o batismo é o selo do Espírito Santo, enquanto o batismo e o selo com o Espírito Santo são realidades permanentes, a plenitude do Espírito é algo ocasional e pode se repetir várias e várias vezes, né? Nós vemos Atos capítulo 2, versículo 4, como Atos capítulo 4, versículo 8, 31, né? Que nós nos enchemos, né? Nós recebemos um renovo do Espírito, né? Apesar de a plenitude do Espírito ser uma atividade divina, Paulo deixa claro que há condições na vida do crente para que esta aconteça, tá? Ele fala isso também para a igreja de Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: não vos embriaguei com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Paulo dando uma ordem, né? Ele nos mostrando uma alternativa para que se encher do Espírito, para que se encher de vinho, né? Só a contenda, encha do Espírito Santo, seja cheio dele, né? Então aqui nós vemos que há uma condição na nossa vida que nós também podemos fazer com que isso aconteça através da oração, através da meditação na palavra, através do jejum, através da busca por Deus, né? Através do desejo de estar cheio do Espírito Santo, né? De viver a plenitude. E essa plenitude carrega consigo algumas características. A primeira delas é produzir em nós um caráter semelhante ao caráter de Cristo, tá? Paulo fala isso aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, os frutos do Espírito, né? O Espírito Santo, ele também, a plenitude do Espírito, causa em nós um envolvimento evangelístico. Nós vemos em Atos capítulo 2, versículo 4 e 41, capítulo 4 e 31, capítulo 5, 15, capítulo 6, 3 e 7 e capítulo 11, versículo 24, tá? Nós vemos aqui uma igreja evangelística porque era cheia do Espírito, vivia a plenitude do Espírito. O Espírito é um espírito missionário, né? Um espírito de envio, né? Um espírito que veio para capacitar a igreja, para capacitar para quê? Para a missão. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, né? Essa é a missão, capacitar a igreja para a obra missionária, tá? Paulo, ele usa lá em Efésios capítulo 5, versículo 19 e 21, um imperativo que dá a ideia de uma necessidade de que isso aconteça, né? Isso resultará em adoração, essa plenitude resultará em louvor, ação de graça e submissão a Deus, né? Efésios capítulo 5, 19 ao 21, eu vou ler com vocês, tá? Que diz assim: falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus no Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, tá? Ser cheio do Espírito Santo não resulta sempre em falar em línguas, né? Como a gente costuma falar, né? O ensino pentecostal aqui normalmente tem sustentado isso, né? De que o sinal externo
do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, né? Línguas estranhas, línguas angelicais, né? Língua dos anjos ou celestiais, tá? Enfim, este não é o caso aqui, e aqui nós entramos na nossa parte final, tá? Da nossa aula de hoje, finalizando o Espírito Santo na vida da igreja, né? A marcha da igreja na terra, ela é marcada pelo poder do Espírito, né? Nós vemos em Mateus capítulo 3, versículo 13 a capítulo 16 e 17, eu vou ler com vocês aqui, Mateus capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, que nos diz assim: E quando Jesus foi batizado, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, e que eu me comprazo, tá? Aqui nós também temos referências a Lucas 4:1, Lucas 4, 18 e 19, 1 Coríntios 3, 16 e 17, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Eu vou ler com vocês aqui mais um, tá? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e versículo 20, diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus, né? Vemos aqui que o Espírito Santo ele marcou, né, a igreja com poder, com autoridade. Atos capítulo 2 em diante nós vemos a marcha triunfal da igreja, né? Quando Jesus pergunta para eles: o que os homens dizem que eu sou, né? E lá no Evangelho de Mateus ele diz: o que os homens dizem que eu sou? E aí eles respondem: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é mais um profeta. Enfim, Jesus olha para eles e diz: o que vocês dizem? O que eu sou para vocês? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: muito bem, Pedro, não dissestes da carne, mas do Espírito. E tu és Pedro. Aqui Jesus faz uma jogada de palavra: e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Aqui Jesus não está falando que a pedra é Pedro. Não, Jesus fala que a pedra é a verdade que Pedro proclamou. A igreja seria estabelecida na verdade de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, né? E aí Jesus termina dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porta é sinônimo, significado de defesa, ou seja, não é um inferno que viria contra a igreja, era a igreja que iria contra o inferno para resgatar aqueles que estão perdidos. A marcha triunfante no poder do Espírito levaria a igreja a ir de encontro com as portas do inferno, e pelas palavras e promessas de Jesus, as portas do inferno não prevaleciam contra a igreja. Aleluia. Vamos lá. A igreja primitiva era triunfante, sim. Por quê? Porque caminhava no poder do Espírito, tá? E a última referência, encerramos aqui, nós vemos Paulo falando para a igreja de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. É isso. Paulo, ele fala no versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Primeiro, orai sem cessar. Ou seja, não pare de orar. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Como nós falamos, há possibilidade de receber e acender o Espírito em nós, mas também há possibilidades de apagar. Paulo chama a nossa atenção para isso. Cuidado, não apagueis o Espírito, né? Este é o poder que a igreja precisa para os dias de hoje, o poder do Espírito Santo, né? Às vezes trocamos nossos cultos por enfeites para massagear o nosso ego, enfeites que nem sei para que serve, né? Queremos fazer uma adoração bonita para os homens, mas quanto não nos preocupamos em atrair a promessa que é o Espírito Santo. Hoje, infelizmente, nós precisamos de uma reforma dentro da igreja da reforma, né? Nós precisamos de um renovo com o Espírito Santo.
Nós precisamos de um reavivamento, né? O clamor que hoje ecoa em nós, é o clamor do profeta Abacuque: aviva, ó Senhor, a sua obra no meio dos anos, porque no início é fácil, né? Todo mundo está no embalo, mas no meio, né? Quando as coisas começam a não acontecer, quando parece que se torna rotina, como que vai quebrar a rotina? Tem que ser no meio, né? Um avivamento no meio. É isso que nós precisamos, tá? Quer aprender mais sobre o Espírito Santo, né? Venha conosco para esse primeiro bate-papo teológico. Será um bate-papo muito bom, descontraído, tá? Convido você novamente. Primeiro bate-papo teológico será transmitido pela página, pela nossa página, tá? Jefferson Rocha, tá? Não vai ser pelo perfil dessa vez, será pela página Jefferson Rocha, juntamente com o nosso amigo teólogo e pastor Rogério Lemos, tá? Nós convidamos a você. Nós falaremos de um tema muito importante, que é os atos do Espírito Santo na igreja, né? Uma base no livro de Atos dos Apóstolos. Nós iremos falar muito sobre o livro de Atos dos Apóstolos, tá? Por quê? Porque Atos é o único livro que os seus últimos versículos não terminam com a palavra amém, ou seja, não há encerramento. Hoje, costumamos dizer que vivemos o Atos 29, né? Estamos caminhando ainda nisso. Então vamos lá, vamos aprender sobre os atos do Espírito na igreja. Eu convido você, convida mais um, dia 12/7, tá? 12/7, domingo, às 3h30, tá? Será uma tarde de domingo. Então vamos lá, sintoniza conosco aí na nossa página, vai lá, curte a página, ativa a notificação para você não perder esta live, essa transmissão, este bate-papo. E também lembrando que teremos um sorteio neste bate-papo, tá? Será realizado o sorteio de uma Bíblia NVI, tá? Com a capa personalizada Ele Vive, tá? Onde está, ó morte, a sua vitória, né? E também será sorteado 2 livros do pastor Hernandes Dias Lopes, né? Pentecostes, o fogo que não se apaga, tá? E o outro é o Batismo com Fogo. São livros extremos, muito bom mesmo, você merece ganhar, tá? Serão 3 sorteios, mas o evento é gratuito, mas só participará do sorteio quem se inscrever, tá? Quem marcar a sua presença. Isso você vai fazer através do nosso WhatsApp, tá? Todas as informações estão no nosso feed, tanto no Instagram Jefferson Giliardi, como nossa página, tá? Aqui também nós compartilhamos no nosso perfil aqui, pessoal, tá? Vai lá, entra no nosso WhatsApp, manda uma mensagem: eu quero me inscrever, e você já vai estar participando deste sorteio, tá? Então, é isso, pessoal. Aqui encerramos nossa aula intensiva sobre pneumatologia. Espero ter agregado ao seu conhecimento, tá? Somos gratos a Deus e que Ele, através do seu Espírito Santo, habite em vós, né? Seja você o missionário que uma igreja precisa hoje, seja você a chama que a sua igreja precisa hoje. Não desista da sua igreja por ela ser uma igreja fria. Batalhe para que o fogo realmente se acenda. Seja um clamor lá no meio, um clamor de aviva, ó Senhor, a sua obra, né? Traga nas suas pregações, traga nos seus sermões, o fogo do Espírito Santo, para que essa chama se alastre e nós recebamos este reavivamento glorioso, para que a igreja reassuma o seu poder novamente e que nós continuamos caminhando até o grande dia do arrebatamento. Fiquem todos na paz, tá? Agradeço a você que permaneceu comigo até agora, que Deus assim vos abençoe e até a próxima.